Olá, vamos seguir com nossas aulas. Então, vamos falar hoje dos antissépticos e dos desinfetantes. Então, os antissépticos, os micro-organismos, eles sempre foram, assim, desde a antiguidade, uma dor de cabeça. Então, desde a antiguidade, eles sabiam que existia micro-organismos no ar que causavam essas doenças e que eram fatais. O grego Hipócrates, ele falava que havia micro-organismo no ar que entrava nas tripas e acabava matando a pessoa, tá? Mas isso, com o passar dos anos, teve várias teorias sobre os micro-organismos. Os micróbios, na época, falavam. Daí quebrou quem foi a base da microbiologia, foi o Pasteur, né, o francês, que ele já havia antes um italiano, tá? Um italiano que ele percebeu que fervendo os materiais matavam os micro-organismos. Só que não era só ferver, né? Então, assim, o Pasteur, ele descobriu a esterilização pelo calor. E aí o material ficava sem micro-organismo, mas aí se ele entrasse em contato com ar, ia pegar o micro-organismo de fora. Mas muitos questionaram Pasteur, então não foi assim como ele descobriu, não foram todos que já foi acreditando. Então teve muita controvérsia, até chegar nos dias de hoje que a gente sabe que realmente precisa esterilizar e pasteurizar algumas coisas para acabar com os micro-organismos. Lister, ele era um cirurgião inglês, tá? As cirurgias eram todas feitas sem luva, né? Ou a luva usava num paciente, daqui a pouco usava em outro. Material cirúrgico não era lavado, não era limpo, e saía usando a mesma coisa. E aí o Lister começou a perceber, poxa, os pacientes morriam de infecção pós-cirúrgica. O que está acontecendo? E aí, com base no que ele via das publicações do Pasteur, ele decidiu fazer a limpeza dos materiais cirúrgicos, das mãos, né, dos cirurgiões, roupas e luvas, tá? Ele fazia essa lavagem, essa limpeza, que não era ainda uma esterilização, mas ele usava fenol. Ele usava outros materiais também, que depois ele foi aprimorando. E notou que melhorou, que reduziu significativamente, né, as infecções pós-cirúrgicas. Daí, a partir desse cirurgião, foi que surgiu, né, as luvas descartáveis, tudo descartável, tem que limpar bem as mãos, né, desinfetar os centros cirúrgicos, instrumentos, fazer esterilização e tal. Então, foi a partir da lista. Então, assim, a princípio usavam de tudo, né? Então, vinho, vinagre, solução cal clorada, fenóis, também usava formóis, só que matava o micro-organismo, mas também causava, assim, necrose tecidual, intoxicações, tá? Então, foi um longo percurso até chegar onde nós chegamos. E a gente ainda tem muita coisa para aprimorar, né? Porque o que são infecções? Infecções é o desequilíbrio entre os micro-organismos existentes no organismo e as defesas naturais ou adquiridas. Tá? E aí as substâncias químicas vão prevenir as infecções. Tá? É importante também para o sistema de criações, tanto para o manejo, como para a sanidade. Como assim? Então, a gente sabe que essas criações,
tem que estar sempre mantendo limpo o recinto dos animais. Então, precisa de desinfetantes potentes para limpeza ali, para evitar infecções e doenças nos animais que estão ali confinados. É um problema enorme, porque acaba que essas substâncias depois vão muitas vezes para o lençol freático. É complicado isso daí também, pode até causar resistência aos micro-organismos, né? Mas é o que é feito até hoje em dia. Então, como eu falei, né, uso inadequado, alterações na saúde animal e humana, somente o uso tópico para prevenção de infecções, os domes sanitários, que são os desinfetantes, têm o risco de intoxicação para animais, ou pela via oral ou dérmica, aqueles antissépticos muito fortes. Por exemplo, né, tem essas limpezas desses recintos, quando se usa um dome sanitário muito forte, tem que tirar o animal do local, tá? Porque senão tem um risco de intoxicação. Uso constante em água de bebida e equipamentos, que é o problema da saúde pública. Como eu falei, né? Então, essas limpezas, assim, acaba indo para lençol freático, ou em equipamentos mesmo, né? E aí é um problema na saúde pública, porque, imagina, né? A quantidade de desinfetante, a base de, muitas vezes, com base de petróleo. Então, é uma poluição do lençol freático. Tá? Então, é um problema de saúde pública também. Conceitos gerais. Então, asepsia. Asepsia é o conjunto de medidas empregadas para impedir a penetração e crescimento de micro-organismos em um determinado ambiente ou estrutura, vivo ou não. Antisepsia, destruição de micro-organismos patógenos em um tecido vivo, tá? Então, pele e membrana mucosa. Esterilização é um processo físico ou químico que elimina todas as formas de vida, incluindo os esporos, nos materiais, tá? Então, quando a gente faz a asepsia, a gente vai estar lá fazendo a limpeza para impedir que haja uma penetração do micro-organismo e crescimento. Já a antisepsia, a gente vai usar outros produtos que vai fazer a destruição do micro-organismo patógeno no seu tecido vivo, tá ok? Nós temos a esterilização física pelo calor, que é o método eficiente e conveniente, o calor seco, que necessita ter temperaturas mais elevadas e exposições mais prolongadas para oxidar ou destruir micro-organismos. Tem o calor úmido, que é maior poder de penetração e ação mais rápida. Age mesmo em superfícies difíceis ou contaminadas com matéria orgânica. E a esterilização química, realizada com o uso de certos desinfetantes. Desinfecção e destruição da maioria dos micro-organismos patógenos, especialmente nas formas vegetativas, mas não necessariamente de esporos bacterianos. Desinfetantes, em geral, são usados em superfícies e objetos inanimados. Aí tem o de alto nível, que são ativos contra endósporos bacterianos sob condições apropriadas. Tem o de nível intermediário, ativos contra o bacilo da tuberculose, mas não necessariamente contra esporos. E o de baixo nível, eliminam rapidamente formas vegetativas de bactérias e fungos, porém são inativos contra esporos, bacilo da tuberculose e pequenos vírus não lipídicos. Antissépticos, utilizados no tratamento e profilaxia microbiana em tecidos e organismos, pele e mucosas, inibindo a reprodução ou a velocidade de crescimento dos micro-organismos nestes locais. Germicida, termo generalista para
definir a substância capaz de destruir qualquer tipo de micro-organismo. Recebe denominação específica de acordo com o micro-organismo específico. Então, bactericida, fungicida, virucida. Usos terapêuticos. Então, primeiro a gente tem que ver os fatores que vão influenciar a eficácia do meu produto. São os micro-organismos, o número e a susceptibilidade. O agente antimicrobiano e sua concentração, o tempo de contato entre o micro-organismo e o agente, né, de limpeza, a limpeza mecânica e a presença de resistência dos micro-organismos ao agente antimicrobiano. Tá? Então, todos esses fatores, ele influencia, né, a eficácia lá do meu produto. Então, não adianta ter um produto que já passar um produto se o micro-organismo já é resistente a ele. Então, a gente tem que pensar em tudo isso na hora de escolher o antisséptico. Os usos terapêuticos. Então, os antissépticos a gente vai usar para procedimentos pré-operatórios e para manejo de animais. Desinfetantes para recintos, objetos, prédios, veículos, controle de mastite, fumigação em granjas, tratamento de lixo, materiais contaminados. Então, como eu falei, né, vamos lá aos métodos físicos. Então, o calor seco, a gente tem o bico de Bunsen, o forno de Pastel, que aí vai deixar uma alta temperatura por 1 hora, então, para vidrarias e outros, né, outros materiais, e tem a incineração. O calor úmido é a autoclave, ou autoclavação. Daqui vai ser um calor úmido sob alta pressão, então com temperaturas altíssimas, por 15 minutos ou por 45 minutos. Né? Se diminuir a temperatura e vai 45 minutos. A fervura também, considerado um calor úmido, tá? Por 15 minutos, mas aí até não é ferver para chegar a 100 graus Celsius. E tem a pasteurização, que são 30 minutos na temperatura alta e depois resfria por 15 segundos, depois aquece de novo, depois resfria de novo. Filtração é a remoção mecânica, tem as radiações e as radiações ionizantes, que é com beta e gama, destroem o DNA, só que é dispendioso e mais caro, né? E tem as radiações ultravioleta, que é uma forma mais barata de radiação, vamos dizer assim, que através das lâmpadas germicidas de UV, nessas lâmpadas elas alteram o DNA do micro-organismo. E aí reduz a população bacteriana do ar e de superfícies. Então, essas lâmpadas são mais utilizadas quando quer fazer essas esterilizações em água, até em plantas, em estufas, o pessoal usa radiações ultravioletas. Eu já vi até em aquário. Vamos aos agentes antissépticos e desinfetantes. Então, nós temos os álcoois, o etílico ou etanol, isopropílico ou isopropanol. O mecanismo de ação deles vai ser a coagulação, desnaturação das proteínas celulares solúveis e a diminuição da tensão superficial. Então, o espectro de ação vai agir em microbactérias, formas vegetativas de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Tem soluções de 50% a 75%. Efeito sinérgico em combinações com outros antissépticos e desinfetantes e detergentes. Os usos principais, então, solventes e antissépticos, principalmente as associações. Vantagem, os solventes, potencializando a ação bactericida e germicida. Desvantagem, pouco fungicida e viricida, baixa penetrabilidade, muito desidratante, então resseca,
não devem ser usados em limpezas de feridas abertas. Os halógenos e compostos halogenados. Então, tem os germicidas, propriedades oxidantes, daí vem o iodo, cloro e os derivados. Iodo e os derivados. Então, o iodo livre é pouco solúvel, aí ele vai exigir preparações, ele interfere nas reações metabólicas virais das bactérias, em concentrações eficientes, mata esporos em 15 minutos de contato, e formas vegetativas em 1 minuto. A tintura de iodo, que é 2% de iodo livre, mais 2,4% de iodeto de sódio, em 50% de álcool etílico. Aí tem a tintura de iodo forte, que é 7% de iodo livre. Tem a solução de iodo, 2% de iodo livre, mais 2,4% de iodeto de sódio. Solução concentrada de iodo, ou solução de Lugol, que aí vem 5% de iodo livre, mais 10% de iodeto de potássio em solução aquosa. Nós temos a solução de iodo propilenoglicol, que é para evitar o ressecamento da pele, o iodo fórmico, iodo cresol e iodo foros, tá? Que é o iodo povidona e o iodofor. O mecanismo de ação, então, vai ser a desnaturação e precipitação das proteínas e oxidação das enzimas essenciais, tá? Que é essencial para o metabolismo vital dos micro-organismos, tá? Então, aí ele interage também com os ácidos graxos insaturados das membranas do micro-organismo. Tem essas interrogações aí, porque essa parte aí dessa interação dos ácidos graxos é controverso, tá? Em alguns autores afirmam e tem outros que não. Espectro de ação, então, bactericida, fungicida e viricida. Agem em esporos bacterianos. Uso antisséptico tópico pré-cirúrgico, que aí tem a tintura de iodo, pode ser a 2% e a 7%, ou associados com detergentes, tá? Então, aí o iodo povidona, tá? E aí também age para controle de mastite e também pode ser para o campo cirúrgico. Tintura ou soluções de iodo. Então, tem soluções alcoólicas ou aquosa, de 1 a 7%. Antissépticos, evita-se o uso como desinfetantes. Então, nós temos lá as especialidades farmacêuticas, a desvantagem do uso do iodo, que pode causar dermatite em animais com hipersensibilidade ao iodo, corrosivos para metal, irritantes para pele e tecidos, pode atrasar a cicatrização, pode causar irritação e dor em mucosas e feridas. Então, em humanos, eu acho que nem se usa mais o iodo como antisséptico, porque muitas pessoas, eles tinham reação, e eu já vi muita reação de hipersensibilidade em cão também. Quando passa o iodo, aí o animal fica cheio de pústulas. Tem algum risco? Não, é só tirar o iodo, some aquele processo alérgico, tá? Então, o animal não vai ter uma reação maior. Só tirar e aí muda o agente, tá bom? Antisséptico. O iodófilos. Associação de polivinil e pirolidona, mais surfactantes. Então, vai ser detergentes umedecedores ou solubilizantes. Daí nós temos esses aí, não vou ficar repetindo, essas especialidades farmacêuticas. O espectro de ação é amplo, então serve também para lavagem de feridas. Vantagem, então, é menor irritação, corrosão, inativação que tinturas, maior inativação que tinturas, maior estabilidade da temperatura ambiente, maior ação germicida residual e menor ocorrência de alergias. Desvantagem, limitação residual,
tá? Da iodopovidona, de 4 a 6 horas. Pode ocorrer absorção sistêmica, tá? E aí pode ocorrer disfunções tiroidianas transitórias, pode ocorrer dificuldade de cicatrização também das feridas. Cloro e derivados. Cloro não tem uso clínico, mas há uma utilização do ácido hipocloro para desinfecção de material. Então, eficácia, rapidez e intensidade de liberação do ácido hipocloro, derivados orgânicos, como a cloramina, ou inorgânicos, como o hipoclorito de sódio. Então, a gente tem o clorofenol e o biocloro. Preparações, então, solução de hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, clorazodina, que é cloro ativo mais calclorada. Mecanismo de ação do cloro. Então, ele vai penetrar as células bacterianas, que aí vai, né, liberar oxigênio, causando oxidação do componente essencial do protoplasma da bactéria, do micro-organismo, causando morte e rápida ação bactericida. Cloro, inibição dos sistemas enzimáticos vitais para o metabolismo bacteriano, ligação de cloro com proteína da membrana, e aí compostos, causando compostos tóxicos. A ação, então, vai ser sobre fungos, algas, protozoários, vírus, formas vegetativas de bactérias, não tem ação sobre esporos. Rápida ação bactericida, água quente aumenta a atividade do cloro. Uso, cloração de água de abastecimento, lavagem de mucosas, equipamentos e ambientes. Vantagem, baixo custo, ação rápida, efetivo em altas diluições, relativamente não tóxicos, facilita o manuseio. Desvantagem, corrosivo para metais e roupa, libera vapor de compostos de cloro, que isso aí é ruim, então tem que, para manipular, tem que ser com máscaras. Inativado rapidamente na presença de matéria orgânica, e o pH alcalino, então tem que ter, pode reagir no calor e luz. As cloraminas, ela tem espectro de ação, poder desinfetante de bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Então, ela vai usar para desinfecção de roupas hospitalares, dos equipamentos, lavagem dos úteres, sistema urinário, útero, tá? E pode também das feridas. Então, ela pode causar irritação, menor irritação e maior estabilidade que o hipoclorito. Espera aí que eu... Isso. Desvantagem, instáveis na água e liberam lentamente o cloro. O hipoclorito de sódio. Então, as especialidades farmacêuticas, que é o líquido de Daquin, o espectro de ação bactericida, viricida e desodorizante. O uso, então, será para antissépticos, desinfetantes e esterilizantes. Ai, gente, desculpa, gente. Então, dependendo do tempo de contato e concentração, vai ser antisséptico, desinfetante ou esterilizantes. Solução diluída. A gente usa para limpeza de feridas, pode usar para desinfetante material cirúrgico, roupas, equipamentos de laticínio e água para consumo. Até a gente limpa a salada, né? Também. Produtos de uso doméstico, destrói vírus com ou sem envelope lipídico, facilita a remoção de tecidos necrosados. Tá? Então, a gente tem hipoclorito de 1 a 5% de cloro livre. Vai utilizar o hipoclorito de cálcio, recintos e utensílios, controle de tétano, carbúnculo e tuberculose.
Vantagem, pouco tóxico e irritante, baixo custo. Desvantagem, odor forte, corrosiva para os metais, parcialmente inativada na presença de matéria orgânica. A gente tem a cal clorada, tá? Que é o cloreto de cal pó alvejante, mistura de cloreto de cálcio e hipocloreto de cálcio, que libera 30% de cloro. Utiliza mais para desinfecção de instalações e alojamentos, altamente irritante, instáveis à exposição ao ar. Os aldeídos. Então, são microbicidas, esporocidas e viricidas, desinfetantes e esterilizantes. As preparações, então, soluções de formaldeído, 40% de gás formaldeído em álcool metílico, glutaraldeído ou glutaral, 1 a 2%. Os formaldeídos, então as preparações, né? Então, a gente vai ter lá formalina, formol, tá? Então, soluções de formol 3%. O mecanismo de ação inibe formação da metionina ou exerce toxicidade sobre as células. Em altas concentrações, vão precipitar as proteínas. Eles têm ação bacteriostáticos, bactericida, esporicida e fungicida. Está inativa alguns vírus. Uso, desinfecção de aparelho e áreas contaminadas. Não deve ser utilizado como antisséptico, tá? E aí também ele é utilizado para fixação de peças histológicas. Vantagem, não corrosivo para os materiais, tintas e tecido. Baixa toxicidade sistêmica e baixo custo. Desvantagem, ação lenta contra esporos bacterianos e menor eficiência na presença de matéria orgânica, irritante para a pele e mucosas e possível efeito carcinogênico quando exposto, né, de forma crônica. Glutaraldeído. Então, tem duas formulações aquosas, a 2%, ativada ou alcalina, conservada em pH ácido, aí vai liberar bicarbonato de sódio, esporicida, estável por 2 semanas, potencializada ou ácida, esporicida, 28 semanas. Mecanismo de ação. Então, vai ocorrer a alquilação de grupos amino e sulfídricos dos ácidos nucleicos da célula bacteriana. Pode interferir nas proteínas e membranas e no citoplasma do micro-organismo. Espectro. Eficaz contra todos os tipos de micro-organismo. Uso. Esterilização química em borracha, plástico, metal e instrumentos delicados. Vantagem. Desinfetante, esterilizante, menor irritação e corrosão, menor volatilidade, mais fácil de penetração, mais potente, mais ativo na matéria orgânica e o espectro bactericida mais amplo. Desvantagem, inativados em matéria orgânica indicado para desinfecção, por exemplo, de ovos para incubação. Eu vou parar, gente, a aula, tá? Porque eu acho que já deu um tempo, até mais do que 30 minutos, e a gente continua compostos fenólicos em uma outra, tá bom? Então, qualquer dúvida até agora, podem já estar me enviando.